Existe uma estratégia usada pelos milionários para pagar menos imposto. Isso, é claro, de forma legal, senão a gente jamais faria um vídeo a respeito disso. E nos próximos minutos a gente quer te explicar que estratégia é essa, como é que isso funciona e fazer um overview geral para te ajudar a tomar as melhores decisões financeiras para a sua vida. Então presta muita atenção em tudo que o meu sócio Felipe vai te mostrar daqui para frente. Já deixa o dedo no like e bora pro conteúdo. Boa, vamos lá. E a primeira coisa é a gente pensar, mas por que, Felipe, que eu vou procurar formas de pagar menos imposto? O fato é que o Brasil é um dos países que mais cobra imposto no mundo. Isso aqui não é novidade para ninguém. A gente paga imposto quando o dinheiro entra na nossa conta, que é o famoso imposto de renda. A gente paga imposto quando o dinheiro sai, principalmente, que é no consumo. E o fato é que o brasileiro trabalha mais ou menos 5 meses de todos os anos só para pagar imposto. Se a gente pega o dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, são quase 3 trilhões e meio que a gente pagou só esse ano aqui de imposto. Então, se quase metade do que você ganha vai para o governo, é por isso que tem muita gente que fica louca com isso aqui. Só que não dá para simplesmente sonegar os seus impostos. Isso é crime, não pode. Tá lá no artigo 1º da Lei 4.729, no Tribunal de Justiça. Então, tudo que a gente vai falar aqui é uma forma legal, a elisão fiscal para você pagar menos imposto. Tem 3 grandes formas de fazer isso e a maioria das pessoas com mais dinheiro, os milionários, utilizam. Vamos para a primeira delas, que é a famosa holding imobiliária. E se a gente for fazer um resumo fácil de entender, é basicamente você deixar de fazer as suas negociações financeiras com ativos, com empresas, com imóveis, sair da pessoa física e passar tudo isso para um guarda-chuva de uma pessoa jurídica, um CNPJ. Tem várias formas de fazer isso, mas aqui a gente vai focar naquela de imóveis, porque afinal de contas a gente sabe que boa parte das pessoas que têm maior patrimônio, elas têm uma carteira de imóveis. Como é que isso acontece na prática? Vamos dar um exemplo aqui para simplificar. Imagina lá que você tem uma carteira de imóveis e você recebe aluguel desses imóveis. No total, esses aluguéis somam R$15 mil todos os meses para você. E aí, beleza, é uma baita renda passiva que você tem, mas se todos esses imóveis estiverem cadastrados no teu nome, na tua pessoa física, em cima desse aluguel de 15 mil, você vai precisar pagar um imposto de renda. 27,5% disso. Ou seja, por ano, a gente está falando que R$50 mil você vai deixar na mão do governo só pelo imposto de renda. Agora, olha o que aconteceria se esse cara migrasse para uma holding, nesse caso. A tua tributação seria de mais ou menos 11,4%, o que daria um pagamento de imposto de R$20 mil e 400. Então, de diferença de imposto, a gente está falando basicamente de R$30 mil aqui. E mesmo quando a gente considera custos de contabilidade de uma holding ali para você, ainda assim você fica com a economia próxima a R$15 mil por ano através dessa ferramenta. Ou seja, isso aqui é elisão fiscal na prática acontecendo, é mais dinheiro no seu bolso, menos dinheiro no bolso do governo. E isso aqui servia para todo mundo até os dias atuais, quando a gente começou a passar pelo último passo da reforma tributária, que adicionou alguns impostos para quem tem holding imobiliário. Tem um grupo de investidores em imóveis que vai precisar pagar mais em cima do aluguel que recebe. Para você saber se você se enquadra ou não, quem vai pagar mais imposto é quem recebe mais de R$240 mil ao ano de aluguel e, ao mesmo tempo, tem mais de 3 imóveis na carteira de imóvel. Então, se você recebe lá seus 300 mil de aluguel no ano inteiro, tem 6, 7, 8 imóveis, você vai precisar pagar imposto a mais. Agora, pensa comigo, se você se enquadra nessa mudança de quem vai pagar mais imposto, você pagaria tanto na pessoa física quanto na holding. Então, o cenário fica ainda mais apertado para quem tem os imóveis na sua própria pessoa física. Afinal de contas, esse imposto novo é o famoso IVA, a junção do IBS e do CBS, que dá mais ou menos 8,4%. Para quem tem imóveis na pessoa física que já pagava 27,5%, vai pagar agora uma bagatela de 36% sobre a sua receita em imposto de renda. Em compensação, quem fez a migração desses imóveis para a holding imobiliária, mesmo pagando uma alíquota a mais do IVA nesses cenários, ficaria ali com algo em torno de 18 a 19% de carga tributária total. Felipe, é muito pior do que era, mas a gente está vivendo na fase de um país que gasta pra caramba e precisa arrecadar mais. Então o imposto, infelizmente, está sendo aumentado, não tem muito que a gente possa fazer. Mas o fato é que mesmo depois da reforma tributária, a estimativa de alguns escritórios de advocacia é que você ainda consegue uma economia tributária através das holdings, seja na venda de imóveis, você consegue uns 9 pontos percentuais, seja na locação tradicional de imóveis, você consegue uns 17% a menos, seja na locação por temporada, quem faz Airbnb, quem faz short stay, como se tem chamado no nicho de imóveis, 16% a menos. Então a holding imobiliária, ela continua sendo uma ferramenta para quem quer pagar menos imposto, e não serve só para isso, né? Porque muita gente pode pensar, Felipe, será que é tão simples assim, simplesmente fazer uma holding, colocar meus imóveis e pronto? E não, na verdade não é, tem um custo muito alto envolvido. Isso aqui serve normalmente para patrimônios acima de 5, principalmente
principalmente 10 milhões de reais. Porque pensa, quando você vai abrir a holding, você tem vários custos envolvidos. Você tem um escritório de advocacia, normalmente, e um de contabilidade que vão te acompanhar. Você precisa pagar o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens, para sair do seu CPF, para ir para a CNPJ. Fora isso, toda holding precisa ter um sócio gerente. Tudo isso vai compondo os custos ali da ferramenta. Mas ela serve não só para pagar menos imposto, ela serve para você fazer uma boa sucessão patrimonial, fazer doação de cotas em vida e deixar muito mais organizado o patrimônio da família. Inclusive, tem uma grande parcela dos nossos clientes que já aderiram a essa solução aqui. Beleza, mecanismo 1, holdings. Mecanismo 2 é muito conhecido de vocês investidores, que é investir em imóveis através de fundos imobiliários. E aqui, por mais que pareça incrível aqui no Brasil, quem recebe dividendos de fundo imobiliário na pessoa física ainda é totalmente isento. Isso aqui era como se fosse uma regra batida, ninguém nunca vai mudar, só que na era atual não dá para saber se daqui mês que vem, ano que vem, isso não muda. Enquanto eu gravo o vídeo, pessoa física não paga imposto de renda, dividendo de fundo imobiliário. Então aquele aluguel que cai na tua conta ali, ele é limpo, ele já é seu. Ou seja, voltando para o exemplo que a gente deu na holding imobiliária, o cara que vai pagar menos imposto na holding ali, ele vai pagar mais ou menos 11, 12% de imposto de renda sobre o rendimento do aluguel. Agora, se esse cara, obviamente, fizesse isso de forma responsável, pegasse uma boa parte desse dinheiro, trocasse de imóveis físicos e colocasse numa carteira boa, bem montada de fundo imobiliário para gerar renda, ele veria um dividendo ali mensal de cerca de 0,8%, 1%, a depender da carteira. E esse dinheiro, depois de cair na conta, já tá limpo, não tem nada mais a pagar. Então pensa lá naquele exemplo inicial do cara que recebe 180 mil reais ao ano de aluguel de imóveis, ele iria economizar basicamente 50 mil reais, que ele deixaria de pagar na pessoa física e agora, através dos fundos imobiliários, ele não pagaria mais nada. E além disso, como você não é proprietário de nenhum imóvel, na verdade você só tem direito à receita gerada por aqueles imóveis, você não tem mais nenhuma dor de cabeça. Não tem dor de cabeça com reforma, com inquilino, com IPTU, nem com condomínio, com vacância, empresa de corretagem que faz a intermediação do aluguel. Você recebe o dividendo na tua conta da corretora, transfere para a tua conta bancária e está disponível para você usar. Ah, Felipe, não é tão simples assim pensar em fundos imobiliários, imóveis são muito melhores. A gente tem diversos vídeos falando aqui a comparação de aluguel de imóveis físicos com imóveis de fundo imobiliário e a diferença é gigantesca. A tua rentabilidade é melhor nos fundos imobiliários. E é lógico que a cotação varia. Ela vai para cima, ela vai para baixo. Tem risco nisso aqui também. Não é a solução para todo mundo e agora vende todos os imóveis e investe em fundos. Mas a gente precisa ser racional e entender que sim, em termos financeiros, comparando aluguel com aluguel, faz sentido. Além de ter a vantagem tributária, que é o que a gente está trazendo aqui. Em épocas em que a gente está vivendo no Brasil, isso é um grande diferencial. E aí eu pergunto para você, inclusive, você prefere investir em fundos imobiliários ou em imóveis físicos? Você tem experiência com investimento em imóvel físico, principalmente para aluguel? Conta pra gente aqui embaixo que eu quero conhecer teu caso. Eu sei que tem muita gente que ganha dinheiro com imóvel também. E inclusive, já que a gente tá falando em se organizar melhor, pagar menos imposto e construir um patrimônio de forma mais inteligente, eu preciso te contar sobre algo inédito que a gente nunca fez aqui no Clube do Valor. Por causa da nossa comemoração de 10 anos de história, a gente criou algo que o mercado brasileiro nunca viu. Um plano acelerador de patrimônio. E que custou pra gente nos últimos meses, sendo extremamente honesto com vocês, mais de 50 mil reais para ser produzido. Só que somente pelos próximos dias para comemorar o nosso aniversário. Ele vai ser disponibilizado totalmente gratuito. Funciona assim, ó. Você vai responder um formulário que vai levar entre 5 a 7 minutos. Esses que são minutos que podem mudar os teus próximos 10, 20, 30 anos de vida. E aí depois que você responde esse formulário, você vai receber um diagnóstico completo da tua situação financeira atual, um raio-x detalhado da tua carteira de investimentos e um plano personalizado para você sair de onde você está hoje e investir muito melhor para alcançar os teus objetivos. Isso aqui não é uma Black Friday da vida, isso aqui é totalmente gratuito mesmo. E veja, esse plano ele vai ser vendido por nós em pouco tempo. Vocês vão ver a gente vendendo isso aqui por um preço que não vai ser barato. Mas por enquanto não, por enquanto ele está gratuito, então clica no link aqui embaixo, preenche esse formulário e depois me conta nos comentários o que é que você achou. Vamos lá, voltando para as estratégias de pagar menos imposto. Terceira delas, Previdência Privada, a famosa PGBL. E essa aqui que é especialmente poderosa para quem já tem uma renda mais alta. Todo ano a gente vê a corrida das pessoas para a Previdência Privada no final do ano. Deixa eu te explicar como é que isso aqui funciona. Anualmente, quando chega o mês de maio, todos nós, pessoas físicas, precisamos fazer a nossa declaração do imposto de renda. E para quem tem uma renda acima de 100 mil reais por ano, já começa a fazer mais sentido declarar o imposto de renda no modelo completo e não mais simplificado. Tudo na busca de pagar menos imposto. E é justamente para essas rendas acima de 100 mil, 120, 150, que começa a fazer sentido uma Previdência Privada PGBL. Por que isso é assim, Felipe? Você pode perguntar. Porque quando você faz a declaração no modelo completo, você pode usar outros gastos da tua vida para reduzir o pagamento de imposto de renda. Gastos esses como educação, gastos com saúde, gastos com doações que você fez ao longo do ano. E dentro dessa cesta de descontos no imposto que você pode fazer, entra a previdência privada do tipo PGBL. E para você entender no detalhe como é que funciona, imagina que você ganha 100 mil reais, para ficar fácil a conta. Na declaração completa, você tem um limite de descontar até 12% dos teus aportes em uma previdência privada PGBL da tua renda bruta anual. Então vamos fazer uma conta rápida aqui para você entender o que é que eu estou dizendo. Antes,
você tinha a sua renda bruta de 100 mil reais. Vamos imaginar que você vai precisar pagar imposto de renda de 27,5%, a maior alíquota de todas. Ou seja, nesse cenário, você ia pagar 27.500 mil reais de imposto. Agora, imagina que essa pessoa, ao invés de entrar com a renda bruta tributável de 100 mil, ela investiu o máximo, o limite de 12% numa previdência privada. Ou seja, ela colocou 12 mil reais para render a favor dela num fundo de previdência. O que é que vai acontecer? Na declaração completa, tua renda bruta tributável não é mais 100 mil reais, ela agora é 88 mil reais. E o imposto de renda que você tem a pagar em cima desse valor aqui, dos mesmos 27,5, vai para casa dos 24.200 reais. A gente tá falando de 3.300 reais de desconto que você teve. Sem falar nos 12 mil que agora estão rendendo. E lá no futuro vão ser muito mais do que 12 mil. E aí eu sei que muita gente pensa, Felipe, mas a Previdência Privada, PGBL, ela paga imposto de renda sobre todo o valor investido lá na frente. E isso é verdade. A PGBL só faz sentido para quem usa o benefício fiscal. Se não, você vai para uma VGBL, que só paga imposto de renda sobre o lucro do investimento. Agora, a PGBL segue fazendo sentido mesmo nesse cenário, porque o racional é muito simples. Você está simplesmente deixando de gastar um dinheiro com imposto hoje, colocando ele para render para você até o futuro, 10, 15, 20 anos, como a Previdência Privada normalmente se propõe. E só lá na frente você vai pagar um imposto que é menor do que você pagaria hoje. A maioria dos casos, hoje você pagaria 27,5%, daqui a 15, 20 anos você vai pagar 10%. Então você está acumulando mais dinheiro e trocando uma alíquota que era mais alta por uma mais baixa. Faz sentido isso aqui para você? É por isso que a Previdência Privada PGBL é a terceira forma que as pessoas com mais dinheiro acumulado sempre fazem para pagar menos imposto. Então a gente falou de holding imobiliária, a gente falou de fundo imobiliário e a gente falou de previdência. 3 ferramentas financeiras que você pode usar para te ajudar a ter uma elisão fiscal mais eficiente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Eu vou deixar um outro conteúdo bem similar a esse e eu vou estar te esperando no próximo conteúdo.